Fala pessoal, Spider aqui novamente. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Nos últimos vídeos falamos sobre a atuação das moléculas do sistema complemento. Nesse vídeo vamos ver o que ocorre quando essas moléculas estão em desequilíbrio e o organismo precisará lidar com lesões e doenças que resultam dessa disfunção. Com isso, vamos verificar a importância de diversos componentes do sistema complemento e o seu papel crucial na manutenção da nossa saúde. Então, se você quer saber sobre as doenças associadas ao mau funcionamento do sistema complemento, fica comigo aqui que a gente continua logo após a vinheta. Vamos lá! Bom, pessoal, então estamos aqui para fazer o nosso último assunto em relação ao sistema complemento. Nesse vídeo nós vamos falar como que distúrbios na função do complemento podem desencadear doenças. Naturalmente, a gente pode lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que falam sobre como o sistema complemento pode ser ativado, como o sistema complemento funciona, quais são seus componentes, qual o papel desses componentes na resposta inflamatória, na opsonização de micro-organismos, na atividade de remoção de imunocomplexos. Então, o sistema complemento tem várias funções no nosso organismo e já foram retratadas em vídeos anteriores. Então, eu vou deixar aqui um cardzinho para que vocês possam, caso queiram, assistir esses vídeos. Podem clicar que vocês não vão sair desse vídeo, vai ficar para vocês assistirem posteriormente também, beleza? Bom, já falamos em vídeos anteriores que a função das proteínas do complemento pode ser suplantada pela excessiva ativação de suas próprias vias. A gente já falou da importância dessas proteínas reguladoras na prevenção da ativação do complemento em células normais. No entanto, a fagocitose mediada pelo complemento e danos às células normais são os principais mecanismos patogênicos que o sistema complemento se relaciona para causar doenças. Nessas doenças, grandes quantidades de anticorpos podem ser depositados sobre a superfície de células hospedeiras, gerando proteínas ativas do complemento suficientemente importantes para que as moléculas reguladoras não tenham capacidade de regular a atividade do complemento. Então, já vou tirando aqui meu rostinho, para a gente começar a falar dessas situações, que mostram que o sistema complemento não é só flores, não é mesmo? Então, vamos ver aí do que se trata essas doenças que podem ser causadas por disfunções do sistema complemento. Vamos lá. Então, como eu já vinha falando, mesmo quando devidamente regulado e apropriadamente ativado, o sistema complemento pode causar lesões nos tecidos, lesões significativas. Alguns dos efeitos patológicos associados a infecções bacterianas podem, por exemplo, ocorrer em decorrência de uma resposta inflamatória aguda mediada pelo próprio sistema complemento contra alguns micro-organismos que infectam o nosso corpo. Tem situação, por exemplo, em que a ativação do complemento está associada à trombose intravascular e pode levar a lesões isquêmicas em diversos tecidos. Então, o trombo é formado, ele vai impedir ali a circulação de sangue. E aí o tecido está demandando oxigênio, nutrientes, não recebe esses nutrientes devido a essa obstrução do trombo, e isso gera então lesões isquêmicas, lesões de infarto. Bom, a título de exemplo, os anticorpos anti-endotélio contra órgãos vascularizados transplantados e os imunocomplexos produzidos em doenças autoimunes podem se ligar ao endotélio vascular e ativar o complemento, induzindo desse jeito uma inflamação e a geração do complexo de ataque à membrana. Isso vai gerar danos à superfície endotelial, que vai favorecer a coagulação. A gente sabe que para ter a coagulação do sangue, tem vários fatores que relacionam a isso, e um deles é o próprio dano endotelial. Isso é um dos elementos que a gente tem na famosa tríade de Virchow, que a gente fala lá na patologia, que está relacionada à formação de trombos. Além disso, tem evidências que falam que algumas das proteínas dessa fase terminal do complemento conseguem ativar enzimas chamadas de protrombinases, que estão presentes na circulação, e é isso também é um gatilho para início da formação de trombos, e de forma independente à lesão vascular. Então, isso, a gente até vê isso no processo inflamatório, que ele tem uma interação ali entre vários tipos de mediadores, tanto os mediadores pró-inflamatórios, a gente lembra da cascata de coagulação, como também a cascata de cininas.
e o complemento. Então, esses mediadores solúveis, eles acabam sempre um interferindo no outro, então, assim como a coagulação, o sistema complemento, ou os mediadores inflamatórios, eles se relacionam e acabam participando de alguma forma dos três eventos, tanto do reparo de tecidos, da inflamação, né? Da questão também da formação de trombos e, naturalmente, dos eventos do sistema complemento. A gente consegue mostrar assim que, geralmente, quando você tem essa ativação excessiva das vias do complemento, elas vão acabar suplantando essa capacidade de regulação, gerando danos às células normais. Tá? Mas também vale a pena mencionar que deficiências do sistema complemento, como acontece em alguns processos muitas vezes hereditários, podem culminar com processos também de imunossupressão. A gente sabe que, já até foi mencionado em alguns vídeos anteriores, determinados componentes do complemento, quando ausentes ou em baixa capacidade de produção no nosso organismo, geram nos indivíduos uma imunossupressão, uma imunodeficiência, que muitas vezes está relacionada à recorrência de infecções. Mas boa parte dessas doenças imunológicas associadas ao sistema complemento tem a ver com o excesso de sua ativação, gerando quadros que nós chamamos, por exemplo, de hipersensibilidades. Depois eu vou deixar um cardzinho aqui, a gente fala um pouco dessas hipersensibilidades. E aí vocês podem ver como que o sistema complemento participa, em alguns casos, desses processos de hipersensibilidade. Os exemplos mais evidentes de condições patológicas mediadas pelo complemento vão ser necessariamente doenças mediadas por imunocomplexos, que a gente vê aí em algumas hipersensibilidades. A vasculite sistêmica e a glomerulonefrite por imunocomplexos, por exemplo, resultam da deposição dos complexos antígeno-anticorpo nas paredes de vasos sanguíneos e glomérulos renais. Então, vão gerar aí doenças que vão afetar vasos e também os rins. Então, o complemento, quando é ativado por esses imunocomplexos depositados, acaba gerando uma resposta inflamatória aguda. Isso vai gerar lesões nas paredes vasculares, nos glomérulos. Isso pode gerar a formação de tromboses. Tromboses podem gerar dano isquêmico nos tecidos que seriam irrigados pelo sangue e também danos de cicatrização. A título de exemplo, a gente tem em alguns desses tipos de doenças alvos terapêuticos que se relacionam ao sistema complemento, que atualmente são aprovados para uso clínico. Por exemplo, anticorpos contra a molécula C5, a gente já viu nos vídeos anteriores, que é uma molécula importante no processo inflamatório e na subsequente ativação da via lítica do complemento. Esses anticorpos conseguem, então, bloquear a clivagem do C5, que formaria o C5A e o C5B, e isso permite um bom efeito para o tratamento de pacientes, por exemplo, com a hemoglobinúria paroxística noturna, com a síndrome urêmica hemolítica mediada por complexos, a neuromielite óptica, e também tem algumas investigações ainda ocorrendo com outras doenças inflamatórias crônicas em que o complemento é um dos componentes centrais. Além disso, a gente pode lembrar também do C1-INH, né, o inibidor do C1, uma molécula recombinante do C1-INH, ou seja, do inibidor do complemento, por exemplo, é usado para pacientes que têm o angioedema hereditário, que é um distúrbio que nós vamos comentar daqui a pouco, que tem uma relação direta com a carência dessa molécula C1-INH.